Olá, meus caros, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre agências reguladoras. No bloco anterior, parei falando sobre as características de uma autarquia em regime especial, ou seja, parei analisando quais são esses privilégios que fazem da autarquia de um regime especial. O primeiro deles é a política, ou a autonomia da política administrativa, ou seja, falamos do mandato dos dirigentes, falamos de uma forma geral do quadro, como se forma o quadro do pessoal, daqueles que irão trabalhar nas agências reguladoras. Agora, o próximo ponto que traz, que é esse próximo privilégio em relação à autonomia econômica financeira, ou seja, ela tem uma autonomia dos seus recursos, ou seja, ela se rege por recursos próprios, que em regra são adquiridos através das taxas de fiscalização e regulação pagas, muitas vezes pelos usuários dos serviços públicos prestados pelo setor econômico que ela rege, pelas empresas que são regidas, que são reguladas pela agência reguladora. Perfeito? Então, o terceiro ponto é autonomia em relação à administração direta. Embora ela seja um órgão vinculado a um ministério, a um órgão da administração direta, a autarquia, ela possui a sua autonomia. Ou seja, ela não possui uma hierarquia com um órgão superior, como nós falamos há pouco. Entretanto, ela é fiscalizada, ela sofre uma fiscalização externa. Por quê? Pelo pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Por quê? Embora ela seja autônoma, ela tem que agir de acordo com a lei, tem que agir de acordo com as disposições orçamentárias, tem que agir de uma forma legal, perfeito? Então, embora ela seja autônoma em relação à fiscalização da administração direta, ela sofre essa fiscalização externa para garantir a legalidade na sua autuação. E, por fim, a última característica principal aqui de uma autarquia em regime especial é o caráter final das suas decisões. Ou seja, o que for decidido no âmbito daquela agência reguladora, fica ali. É aquilo que é decidido, ela não é passível de aprovação, de apreciação. A título de recurso, vamos dizer assim, a título de revisão do mérito por um órgão da administração ao qual ela é vinculado, ou até mesmo pelo poder executivo. Ou seja, aqui no caso do poder executivo essa nova análise da decisão, o poder executivo só poderá analisar, assim como no judiciário, o aspecto legal, o aspecto do interesse público daquela decisão. Em relação ao mérito, a questão em si não cabe revisão. Perfeito? Então vamos lá. Quais são as características principais de uma autarquia em regime especial, como é agências reguladoras? A primeira, autonomia política administrativa. A segunda, autonomia econômica financeira. Terceira, autonomia em relação à administração direta. E a quarta é o caráter final das suas decisões, ou seja, só ela resolve o próprio mérito das suas situações. Perfeito? Professora, eu já ouvi falar de uma tal agência executiva. É a mesma coisa que a agência reguladora? Elas possuem diferença na sua natureza, na atuação no âmbito federativo. Vamos ver aqui, eu trouxe um quadrinho para os senhores para ficar mais clara essa diferença. Eu vou ler junto aqui com os senhores, dando as devidas explicações. Vamos lá. Qual que é a natureza de uma agência reguladora? Ela tem natureza de autarquia em regime especial. E a agência executiva? Ela pode ser uma autarquia não em regime especial, uma autarquia simples, vamos dizer assim, ou uma fundação pública. Ou seja, a primeira diferença é essa, a agência reguladora só pode ser
uma autarquia em regime especial, enquanto a executiva pode ser uma autarquia ou uma fundação pública. Segundo ponto é a área de atuação, a finalidade. Na agência reguladora, ela tem como finalidade controlar e fiscalizar setores privados, ou seja, empresas que irão exercer a atividade econômica, prestar aquele serviço público, ou seja, a desconcentração da atividade pública. Já na... Desculpa, gente, acho que tem um equívoco meu, não é desconcentração, é a descentralização. Perfeito? Agora, na agência reguladora, ela é voltada para a questão da operacionalidade, ou seja, ela é quem vai praticar o serviço. Enquanto a agência reguladora, ela faz contrata uma relação com um terceiro, com uma outra empresa que vai praticar o serviço, aqui na autarquia não. Essa autarquia ou essa fundação pública, que é a agência executiva, como o próprio nome diz, ela vai executar o serviço. Perfeito? Qual que é a parte igual das duas? Qual que é a coisa que as duas têm em comum? As duas têm como base ideológica a administração gerencial, ou seja, não é a administração como executor, é como o gerenciador, aquele que gerencia, aquele que fiscaliza, aquele que controla alguém que está praticando o serviço, exercendo o serviço. E a última diferença é aonde as esferas federais em que pode acontecer. A agência reguladora, como eu disse, ela pode ser federal, municipal e estadual, enquanto as agências executivas, elas só serão federal, só pode ser implementada no âmbito federal. Aqui 2 exemplos que eu trouxe, a ANTAC e a Anatel, que cuida das telecomunicações, são agências reguladoras, e o Inmetro é a agência executiva. Perfeito? Então falamos da finalidade, dos conceitos, do que se caracteriza o regime especial, da parte histórica e da diferença de agência reguladora e agência executiva. Feito isso, vamos fazer algumas questõezinhas aqui da banca CESP para clarear um pouquinho para os senhores como isso pode cair na prova. Vamos ler juntos aqui a primeira questão. As agências reguladoras têm caráter nacional, sendo vedado aos estados e ao Distrito Federal criar suas próprias agências estaduais quando se tratar de serviço público por ausência de previsão constitucional. Pessoal, foi o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar para os senhores. É possível. Não há nada que proíba na Constituição a criação de autarquias em regime especial, chamadas de agências reguladoras, no âmbito municipal e estadual. Portanto, essa afirmativa ela está errada, ou seja, é permitida a criação de agências estaduais quando se tratar de serviço público. Perfeito? Próxima questão. Desculpa. O regime jurídico aplicável aos servidores das agências reguladoras atual é o emprego público, regulado pela consolidação das leis do trabalho, dado o caráter de autarquia especial conferido às agências. Ou seja, foi o que eu disse para os senhores, que está lá naquela lei que trata de uma forma específica do quadro do pessoal, parte de recursos humanos. Os funcionários, aqueles que vão trabalhar nas agências reguladoras, são contratados como empregados públicos, sendo regidos pela CLT. Ou seja, de acordo com a disposição da lei, como eu disse lá atrás, essa afirmativa está correta. Perfeito? Mais um aqui. Desculpa. As agências reguladoras estão sujeitas ao controle financeiro, contábil e orçamentário exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas da União. Mais uma vez, as agências reguladoras estão sujeitas ao controle financeiro, contábil e orçamentário exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas da União.
Lembra que eu disse para os senhores que ela possui uma autonomia em relação à administração direta? Entretanto, para que não fuja da sua atividade, para que não fuja da legalidade, ela possui uma fiscalização interna pelo Tribunal de Contas. Aqui no caso, a afirmativa fala no Tribunal de Contas da União. Por que da União? Porque aqui ele está se referindo de uma forma específica de uma agência reguladora federal. Entretanto, se fosse uma agência reguladora estadual, seria o Tribunal de Contas do Estado. Perfeito? Então, só essa observação. Então, a afirmativa está correta, ela está certa. Aqui, por fim, para finalizar aqui, mais uma afirmativazinha feita pela CESP. Vamos ver se está certo ou se está errado. Vamos lá. As agências reguladoras são autarquias sob regime especial. Perfeito. As quais têm, regra geral, a função de regular e fiscalizar os assuntos relativos às suas respectivas áreas de atuação. Perfeito, até aqui está tudo certo. Não se confundem os conceitos de agência reguladora e de agência executiva, caracterizando-se esta última como autarquia ou fundação que celebra contrato de gestão com o órgão da administração direta a que se acha hierarquicamente subordinado para a melhoria de eficiência e redução dos gastos. Grande questão aqui é no tipo de contrato. Ela não vai ter a gestão, ela vai exercer. Então, o erro dessa alternativa está justamente aqui. A questão é errada pelo esse tipo de contrato celebrado que diz. Perfeito? Dando continuidade. Como eu disse para os senhores lá no começo, as agências reguladoras, ela tem um forte vínculo, as suas atividades é fortemente vinculada com a parte econômica, com as atividades econômicas, que eu estou dizendo desde lá de trás. Todas essas atividades econômicas, muitas vezes não, na maioria das suas vezes, enquadram esses serviços públicos prestados. Por quê? Muitos desses serviços têm o pagamento de taxas, de valores, para que haja essa prestação. Perfeito? Então, a teoria que regula essa parte econômica, que regula essas atividades, essas coisas chamadas aqui para a gente de teoria econômica da regulação. Professora, o que é essa teoria? Vamos ler juntos aqui para ajudar na memorização do que vem a ser essa teoria econômica da regulação. Vamos lá. Teoria econômica da regulação é a atividade normativa pela qual o governo condiciona, corrige e altera os parâmetros naturais e espontâneos do mercado, impondo determinadas exigências ou requisitos à atuação dos agentes econômicos. Ou seja, a teoria econômica quer dizer que é aquela teoria, que é aquela atividade que o Estado, que o governo como um todo exerce através de normas para corrigir, condicionar e alterar algumas coisas, algumas situações no mercado. Perfeito? Então, qual que é o objetivo dessa teoria? É sanar as chamadas falhas de mercado de setores das atividades tidas como essenciais e básicas para a sociedade. Professor, aqui confuso? Sim. A gente vai ver aos pouquinhos o que são essas falhas, para tentar se entender essa teoria, que nada mais é do que o governo visando regular preços, condições, qualidades de uma melhor forma, que os serviços essenciais sejam prestados pelo particular que teve essa concessão de serviço de uma forma adequada, de uma forma legal, com preços, com custos adequados, cabíveis para o consumidor, que traz aquele bem-estar que eu falei lá atrás para o consumidor, que é a sensação de satisfação pelo valor pago, às vezes em determinados serviços, e a qualidade do serviço recebido. Perfeito? Então, para começar esse entendimento,
o que são as falhas de mercado? A gente vai entender aqui o que são as falhas de mercado. Antes de chegar nesse ponto, a gente precisa analisar quais são os tipos de mercado existente. Por quê? Conhecendo esses tipos, é possível chegar nas falhas. Perfeito? Então, olhando aqui, são 6 os tipos de mercado, que é o mercado de concorrência perfeita, o monopólio, o oligopólio, concorrência monopolística, ou chamada concorrência imperfeita, o monopsônio e o oligopsônio. Professora, quanto nome? São nomes difíceis, mas que muitas vezes, se lembrando só o comecinho da palavra, entendendo o que é cada um, fica mais fácil depois de lembrar na hora da sua prova. Feito? Então, vamos lá. O primeiro, eu pus de uma forma aqui numa tabelinha para ficar mais fácil para a gente entender, para ficar mais fácil para os senhores estudar e, memorizar. Então, olhando a nossa tabelinha aqui, vamos estudar juntos a tabela. O tipo de mercado, chamado de concorrência perfeita. Quais são as principais características dele, para ele ser considerado um mercado perfeito, sem ausência de falhas? Vamos lá, número de empresas. São várias, ou seja, tem várias empresas de um mesmo setor oferecendo um mesmo produto. Professora, o que quer dizer essa entrada de novas empresas? Visando esse melhor oferecimento, essa maior concorrência de preço, para ver quem oferece melhor preço, para quem oferece melhor produto, que vá satisfazer aquele interesse do consumidor de uma melhor forma, é permitido entrar quantas empresas forem necessárias, quantas empresas quiserem, ou seja, não há um bloqueio de entrada de empresas nesse mercado. Perfeito? Em relação aos produtos, professora, são diversos produtos. São produtos que são com pequenas diferenças, com marcas diferentes, mas que um substitui o outro. Ou seja, essa é chamada concorrência perfeita. Por quê? Porque há várias empresas competindo entre si, e essa competição, de uma forma natural, gera uma tentando melhorar o seu produto, uma tentando melhorar a qualidade do serviço prestado, uma tentando melhorar o seu preço, o que beneficia os consumidores, criando o bem-estar do consumidor, que se está satisfeito com o serviço e com o valor pago, e até mesmo essas empresas que acabam tendo seu lucro, aquilo que ela almeja. Perfeito? Vamos lá. O que é o monopólio? O monopólio ele é o contrário da concorrência perfeita. Por quê, professora? Porque aqui é uma única empresa dentro do mercado oferecendo um determinado produto. Ou seja, ela monopoliza. Somente ela pratica aquele determinado serviço. Somente ela oferece aquele determinado produto. Com isso, o que concorre? O mercado fica fechado para a entrada de novas empresas. Ou seja, há uma barreira para a entrada de novas empresas. Por quê? Entrando uma nova empresa daquele mesmo ramo, ela perde o monopólio. Ela passa a existir uma certa concorrência. Da mesma forma, por ser uma única empresa que oferece aquele único produto, o produto dela é insubstituível. Não se acha no mercado um produto semelhante, parecido, com as mesmas funções que venha a substituir. Ok? Terceiro tipo de mercado é o oligopólio. É uma mistura da concorrência com o monopólio. Por quê? Há um número restrito de empresas, ou seja, não é uma única empresa, mas são poucas as empresas que prestam aquela atividade, que prestam aquele serviço, que fornece aquele produto no mercado. Ou seja, são poucas as empresas, não é uma única. Entretanto, há uma barreira para a entrada de novas empresas. Perfeito? Então, com isso, como são poucas as empresas que prestam aqueles serviços, pode haver de 2 empresas, 3 empresas, por exemplo, praticar e exercer o mesmo serviço, dar o mesmo material, o mesmo produto. Com isso, pode haver produtos substituíveis, como também pode haver produtos insubstituíveis neste mercado. Ok? Próximo é a concorrência monopolítica, ou seja, há várias empresas. Perfeito? Há várias empresas no mercado. É permitida uma entrada de novas empresas nesse mercado. Entretanto, cada empresa produz um produto específico. Cada empresa oferece determinado serviço.
em que nenhuma substitui a outra, uma complementa a outra. Um produto é diferente do outro, funcionalidade é diferente do outro, qualidade é diferente do outro. Entretanto, a empresa produtora do produto A, que é diferente do produto B, produz só esse produto A, enquanto a outra empresa produz só o produto B. Ou seja, os produtos são monopolizados. Uma única empresa produz determinado produto. Feito? E agora as duas últimas figurinhas referente aos tipos de mercado. São chamados monopsônio e o oligopsônio. Olhando aqui o nosso mapa conceitual, vamos sempre estudar aqui falando em cima do mapa conceitual, que é mais fácil de memorizar. Começando de baixo, da esquerda, de baixo para cima. O que é o monopsônio? Há um único comprador, porém há várias empresas que oferecem esse produto. Ou seja, há um único tipo de comprador. Por exemplo, vamos pegar numa área rural. Há várias empresas, há vários criadores de gado. Entretanto, naquela região, há um único frigorífico. Então, cabe àquele frigorífico comprar de todas aquelas empresas, escolher de quais empresas ele quer comprar. Ou seja, há várias empresas no mercado, entretanto, um único comprador. Ok? Passando para o outro lado do nosso mapa conceitual, o oligopsônio. O que acontece? Há um grupo dominante de compradores, ou seja, há várias empresas que produzem aquele material, entretanto, há um grupo restrito de empresas que dominam a compra. Vamos colocar aqui, por exemplo, a fabricação de peças de carro, ou seja, eu, particular, quebro meu carro, se eu quiser ir lá numa loja e comprar determinada peça, eu consigo, eu vou lá e compro determinada peça. Entretanto, as marcas, as montadoras de carro compram mais peça do que eu. Elas compram com mais frequência do que eu. Ou seja, é um grupo dominante de compradores. Ou seja, elas dominam o número de particulares que vão até lá e compram os produtos. Perfeito? Então, são esses os principais mercados e as suas características. Eu sei. É uma parte um pouquinho complicada de se entender, um pouquinho trabalhosa. Mas eu procurei trazer aqui para os senhores da forma mais clara e precisa, pincelando apenas as principais características e definições para ajudar na prova dos senhores. Feito? Continuando, vamos lá. Professora, então, dentro desses mercados, de tudo isso que a senhora falou, o que é o mercado perfeito ou eficiente? Aquele que a senhora disse que se busca com a teoria econômica da regulação. A eficiência ela vai estar presente quando há a concorrência perfeita. Ou seja, dentre esses tipos de mercado, embora a concorrência perfeita não seja a única que exista, pelo contrário, na maioria das vezes a gente encontra um monopólio dessas empresas ou oligopólio, concorrência perfeita é tida como o mercado perfeito, o mercado que é eficiente. Por quê? Que é justamente aquilo que eu falei do bem-estar. Havendo as várias empresas, vários compradores, há uma competitividade onde todos procuram dar o melhor produto, a melhor qualidade, com o menor preço. E o consumidor que sai satisfeito com isso, porque ele vai ter um bom produto, um bom serviço, com um bom valor. Ou seja, há um bem-estar dos dois lados, porque conforme o fornecedor traz aquele serviço, traz aquele produto com um bom preço, com uma boa qualidade, o consumidor vem adquiri-lo. E com isso ele obtém aquela margem de lucro que ele precisa. Ou seja, há um equilíbrio aí entre a demanda, o que se é necessário pôr no mercado, e a oferta, ou seja, aquilo que é oferecido. E outra, de uma certa forma, dentro dessa ideia, a gente traz que há um fluxo de informações, há um perfeito fluxo de informações. Por quê? O consumidor informa ao fornecedor o que ele precisa, o que ele almeja, o que ele deseja. E com isso, o fornecedor vai lá e realiza, e busca o retorno. Que uma vez que está dentro daquela qualidade que ele exige, dentro daquele preço, ele tem o retorno legal do consumidor que vai lá e adquire o produto. Perfeito?
Então, professora, dentro dessa ideia, o que é uma falha de mercado? Aquilo que a teoria econômica da regulação visa corrigir. A falha de mercado acontece quando não há a concorrência. Quando um desses dois fatores, quando o bem-estar do produtor ou o bem-estar do consumidor acaba sendo ferido, ele deixa de existir. Lembrando que, em regra, normalmente o que acontece sempre acaba sendo do consumidor, preços altos, altas taxas de juros, preços elevados. Perfeito? Então, é isso que o mercado econômico, a teoria econômica da regulação, vai tentar corrigir, ou seja, é o objetivo dela. E trazendo isso aqui para o nosso estudo, para a agência reguladora, que eu sei que a gente acaba fugindo um pouquinho, o que isso quer dizer? Que, por exemplo, aqui no caso da ANTAQ, a agência ANTAQ, que cuida da fiscalização, das atividades exercidas dos transportes aquaviários, o que ela vai procurar fazer? Trazer melhores taxas, melhores preços, para o quê? Para haver essa concorrência entre os fornecedores, aqueles que vão exercer a atividade, aqueles que vão usar aquele porto. Ou seja, por quê? Porque o consumidor, o beneficiário final, o consumidor, vai se beneficiar com essa regulação. Ou seja, uma agência reguladora, agora pensando num geral, e não apenas na ANTAQ, o que ela vai visar? Ela vai visar a prestação do serviço público de qualidade, melhor adequado às necessidades daqueles que recebem o serviço e também pensando na parte econômica, na parte financeira, o que for melhor para o usuário que irá pagar pelo serviço e até mesmo para a administração, o que for melhor para a administração. Perfeito? Feitas essas diferenças, vamos partir aqui. Professora, quais são as chamadas falhas de mercado? Nesse bloco, eu vou passar para os senhores quais são as falhas. E no próximo bloco a gente volta a estudar de uma forma específica cada um, perfeito? Então, só para a gente começar aqui o estudo. As espécies de falhas de mercado são externalidades, falhas de informação ou assimetrias de informação, mercados incompletos, riscos pesados, falha na competição ou poder de mercado e a existência de desemprego e inflação. Ou seja, essas 7 hipóteses, essas 7 coisinhas que eu acabei de ler para os senhores aqui, são situações que geram falhas no mercado. Fazendo todo o raciocínio, voltando aquele raciocínio, professor, o que são essas falhas de mercado? São situações em que há uma desregulamentação, que dá uma desregulação, desculpa, não é desregulamentação, é desregulação. Em determinadas situações do mercado, em determinadas atitudes do agente econômico, seja particular ou muitas vezes o público, em que quebra o bem-estar, quebra aquilo que se almeja, que são serviços prestados de formas legais, adequadas, que satisfaça quem vai os receber, e até mesmo serviços que tragam ao fornecedor, à agência regular, ao órgão, agência não é nem agência nem órgão, desculpa, gente, que tragam à empresa regulada a melhor satisfação, que muitas vezes é um almejo do lucro, ou seja, busca-se esse equilíbrio para se ver o bem-estar de todos, daquele que recebe, daquele que fornece, e no nosso caso aqui, que são das agências reguladoras que tratam de serviço público, da própria administração. Então, vamos encerrando o nosso bloco por aqui. No próximo bloco, a gente volta falando de quais são essas situações que causam a falha de mercado e dos demais temas decorrentes deles. Então, pessoal, até o próximo bloco.